Vem o Inter, boa bola na área, pro David, driblou o goleiro, deu um tapa, Marmoleiro, voltou pro David, está fora da grande área, vai cruzar, cruzou pro Edenilson! Gol do Internacional! Edenilson, o marcador bateu no adversário, voltou pra ele, tentou ainda lá o René na entrada da grande área, voltou pra Edenilson, que golaço! O jogo dessa terça-feira marcou o despertar do volante do Inter, Edenilson. Após acusar o jogador do Corinthians, Rafael Ramos, de ter cometido injúrias raciais em partida no final de semana, o atleta colorado teve uma atuação de luxo e marcou 2 gols contra o Independiente Medellín pela Sul-Americana. Ao comemorar, ele ergueu o punho para o alto em referência ao gesto do movimento dos Panteras Negras. E depois da vitória, prometeu ser uma voz mais ativa na luta antirracista no futebol. Eu sou o Lucas Eliel, hoje estreando aqui o Direto ao Ponto. Ontem, o Correio do Povo conversou com o diretor do Observatório da Discriminação Social no Esporte, Marcelo Carvalho. Ele avalia como correta a postura de Edenilson assim que sentiu que foi ofendido e fala sobre como é o panorama do racismo hoje no futebol e como é quando um jogador afirma ter sido vítima de discriminação racial. Marcelo, primeiramente, olhando as redes sociais do Observatório, é possível a gente ver que tem várias postagens de casos de racismo no futebol, seja de jogadores, seja da própria torcida. Por que esses casos acontecem com tanta frequência no meio do esporte? Eu acredito que primeiro, a gente sempre teve uma cultura no futebol brasileiro que o estádio de futebol é um lugar que permite que a gente vá lá e jogue para fora todas as nossas frustrações, né? Então, assim, as pessoas acreditavam que ir para o estádio de futebol é isso, é ir lá, gritar, xingar e a possibilidade de voltar para casa mais tranquilo. Ao longo dos anos, a gente vê esse entendimento diminuindo. A gente está vendo alguns comportamentos sendo alterados, mas a gente ainda tem essa parcela de torcedor que acha que pode xingar, que acha que pode insultar. E aí, em determinado momento, o futebol permitia esse xingamento, né, porque o racismo sempre esteve presente, mas de 2014 para cá, a gente está vendo que estamos criando uma conscientização maior por parte dos jogadores e dos torcedores. Então, aquilo que era entendido como parte do futebol está sendo entendido hoje da maneira correta, que é uma violência e que racismo é crime. E aí a gente está vendo 2 comportamentos muito significativos. Um é o jogador está quebrando o silenciamento, então o jogador está falando do racismo que ele está sofrendo em campo e na arquibancada, que é um comportamento novo do jogador, essa quebra de silenciamento, e também os torcedores. Nós estamos vendo os torcedores cada vez mais atentos ao que acontece na arquibancada e entendendo que isso não é parte do futebol. Então, os torcedores estão filmando, os torcedores estão denunciando o racismo, e aí a gente está tendo, claro, que um aumento das denúncias. Mas não é só isso, né? A gente também está vivendo um momento na sociedade onde o discurso de ódio está sendo validado. Então, esses 2 fatores estão fazendo com que a gente tenha esse aumento das denúncias de racismo a cada ano. E aí chegamos agora em 2022, em maio, com 33 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Quando o futebol chega ao Brasil, ele era um esporte extremamente racista e elitista. E ele vai aceitar jogadores negros a partir do momento que esses jogadores começam a mostrar habilidade e, principalmente, que esses jogadores começam a possibilitar para os clubes vitórias nos jogos e vitórias nos campeonatos. E aí a gente vai ver que os clubes abriam espaço para os jogadores, mas não abriam espaço para esses mesmos jogadores frequentarem os clubes de futebol. Isso mudou. O futebol se torna popular, a gente vai ter
mais jogadores negros, vai ter uma arquibancada com jogadores negros, mas a gente ainda percebe nos conselhos dos clubes, na administração dos clubes, na administração das federações, das confederações, que nesse espaço ainda é restrito para homens brancos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a partir de um momento que o torcedor não enxerga no jogador aquele rendimento que ele gostaria, e se esse jogador é negro, rapidamente ele vai desumanizar esse torcedor. Ele vai chamar esse torcedor de macaco. Ou ele vai culpar esse jogador pela derrota. E isso a gente tem um histórico grande, né, na seleção brasileira, de culpa de um jogador negro pela derrota, de culpa no clube pela derrota de um jogador, pelo fracasso de um time no campeonato. Então isso é o quê? Isso é um tolerar. Eu aceito que tu jogue no meu time, eu tolero. Aliás, né, eu permito que tu jogue no meu time, desde que tu tenha o rendimento que eu quero. A partir do momento que tu não tem esse rendimento, eu vou desumanizar. Eu vou dizer que a culpa é tua, vou te responsabilizar pelo fracasso. E a gente não vê esse comportamento quando é um jogador branco. Por isso eu digo, o futebol ele tolera jogadores negros, ele permite que esse jogador jogue. Quando esse jogador, por exemplo, quebra esse silenciamento e começa a falar de racismo, rapidamente os torcedores já vão dizer que, olha, teu negócio é jogar bola, tu tem que focar no futebol, tu não deve te pronunciar sobre isso. Então é isso, né? Os torcedores acham que tem com eles uma permissão de dizer ao jogador o que pode e o que não pode. E isso eu chamo de tolerar. Sim, isso a gente viu bastante agora com o pronunciamento do treinador do Grêmio, Roger, quando ele abordou a situação do racismo, a problemática envolvendo, e muitas pessoas disseram que o que ele tinha que fazer era jogar bola mesmo, que ele não deveria falar sobre isso, né? Isso, e aí muita gente vai lá dizer, por exemplo, que o rendimento do clube não está bom, que então ele deve focar em jogar futebol. Quando o Roger estava no Palmeiras, uma das coisas que levou à demissão do Roger no Palmeiras era que as pessoas diziam que o Roger é muito professoral. O Roger fala de uma maneira educada, o Roger contextualiza, ou seja, de novo estão analisando o comportamento dele. Quando o Roger está no Bahia, o Roger se posiciona sobre a questão do racismo, não só racismo, mas como todas as outras questões sociais. Enquanto o Bahia está ganhando, o Roger era aceito, era tolerado. A partir do momento que o Bahia começa a perder, essas pessoas que antes queriam criticar o Roger, mas não podiam, invadem as redes sociais do Bahia para dizer que o Roger deveria treinar o clube. E aí a gente vai ver esse comportamento no Bahia, a gente vai ver esse comportamento no Grêmio, ou seja, o torcedor acha que tem esse direito de dizer o que um jogador, um profissional pode falar. E aí o Roger está passando por isso, né? Eu me lembro que saiu uma matéria sobre ele dizendo que ele estava lendo alguns livros em inglês, que era uma maneira que ele tinha de se desligar do contexto do futebol em si, e aí as pessoas de novo foram dizer que não é isso o comportamento que eles querem. Então, assim, é um absurdo, né? É um absurdo porque o torcedor, ele acha que ele tem direito de dizer o que um jogador, um profissional deve fazer. E aí, quando é a questão do racismo, é ainda pior, porque aí as pessoas vêm silenciar. Né? É o que eu digo, o futebol tem um silenciamento que ele não está escrito em lugar nenhum. Mas toda vez que alguém levanta a voz para falar de racismo, para denunciar racismo, surge uma parcela grande da sociedade para dizer que ele não deve falar a respeito disso, ele deve focar no futebol. Marcelo, nós tivemos agora no final de semana o caso do Edenilson, né, onde ele diz que o jogador do Corinthians ofendeu ele com dizeres racistas, e ele chegou a fazer a denúncia na polícia. O lateral do Corinthians, Rafael Ramos, chegou a ser preso, mas foi liberado em seguida com pagamento de fiança. E o Ramos nega ter sido racista, e em nota o Corinthians diz que o pagamento da fiança não quer dizer que o jogador seja culpado. Hoje, as medidas contra jogadores e até mesmo, talvez, os clubes são suficientes para que o racismo no meio de campo possa ser mitigado? Eu acho que em termos de jurisdição, que está posto no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não tem problema. A questão do racismo dentro de campo é outra, né? Porque
ela envolve um ambiente onde geralmente a vítima não tem como provar o que ela falou. E aí o futebol envolve paixão, então a parcela de torcedores do clube que está sendo acusado de racismo vai sempre contestar a veracidade das palavras. E aí a gente vai buscar câmeras, e é difícil fazer essa leitura labial, é difícil chegar numa conclusão. Mas é importante frisar que todos os casos anteriores, aonde houveram denúncias, as denúncias foram suspensas por falta de provas, mas também não foi provado que a vítima mentiu. O processo foi arquivado por falta de provas. Não foi possível chegar a uma conclusão. Então, assim, o futebol está faltando no futebol um protocolo de comportamento para árbitros, para jogadores, no que fazer a partir do momento que o jogador detecta esse insulto racista. Eu acho que o caso do Edenilson no final de semana foi perfeito para a gente pensar num protocolo, porque o Edenilson faz todas as coisas corretas. O Edenilson vai até o árbitro, conversa com o árbitro ouve o Edenilson, o árbitro coloca o caso em súmula, o Edenilson registra um boletim de ocorrência. Os jogadores do Corinthians, quando se aproximam do Edenilson, não é uma briga, eles não se aproximam num ato violento, eles se aproximam para tentar entender o que está acontecendo. E todos eles, quando ouvem o Edenilson falar, primeira coisa é um espanto, e segunda coisa, todos eles olham para o Rafael e meio que dizem assim: Rafael, o que é isso? A gente consegue ver isso no Cássio. O Cássio diz: Rafael, isso não. Então, assim, ninguém ali dentro de campo contestou o que o Edenilson disse, nenhum jogador. Agora, fora de campo, aí nós vamos entrar numa questão de lei, que aí, tanto no futebol como fora do futebol, muitas vezes é muito difícil uma vítima de racismo conseguir provar que foi vítima de racismo. E mesmo quando ela prova, o acusado ele acaba sendo liberado, né? Ou porque caiu como injúria racial e ele pagou uma fiança, ou mesmo ele consegue dizer que não foi isso que aconteceu e ser liberado, até mesmo liberado do inquérito. Além das 33 denúncias mencionadas por Marcelo em 2022, segundo dados do Observatório de 2014 até 2021, foram registrados 330 casos de racismo e injúria racial em campo. Nesse período, o Rio Grande do Sul corresponde a 24,9% das denúncias catalogadas. E, Marcelo, tu mencionaste essa questão desses protocolos que poderiam ser adotados dentro do campo. A gente está vendo, no momento, algum movimento para a criação desses protocolos, ou isso ainda está muito incipiente? A gente está vendo, nesse momento dos casos de racismo na Sul-Americana, a gente está vendo uma movimentação por parte da CBF. Primeiro, a movimentação foi para cobrar a atitude da Conmebol. Depois, o presidente da CBF disse, num comunicado, que no dia 21 de junho vai ter um grande congresso, né, evento, onde ele vai reunir diversos membros do futebol. Os presidentes dos clubes, federações, pessoal do meio político, Senado, governo, Ministério dos Esportes. Então, assim, eu penso que nesse evento vai ser pensado ações de combate ao racismo, e uma das ações que, se o Observatório estivesse participando desse evento, o Observatório ia sugerir a criação desse protocolo. Porque a FIFA tem um protocolo que diz que, quando o árbitro perceber um ato de racismo, ele deve parar o jogo. E aí tem 3 passos, né? Ele para o jogo no primeiro momento, para o jogo no segundo momento, suspende a partida, e se repetir, depois de comunicado no sistema de som, ele pode encerrar o jogo. Só que esse passo a passo, ele está muito mais ligado a comportamento de torcida do que de jogador. A gente precisa estabelecer um comportamento para que, quando o ato aconteça dentro do campo, porque a gente já viu na Europa que, quando o ato acontece dentro do campo, existe ali uma reunião entre os jogadores. Isso ficou muito claro naquele incidente com o Paris Saint-Germain, onde os jogadores decidem sair de campo. E aí teve um outro jogo que os jogadores de fato saíram de campo. Mas aí não tinha o protocolo, o árbitro ficou sem saber o que fazer. Então, eu acho que primeiro,
adotar um protocolo. Segundo, é preciso uma reunião com os árbitros. Quando você diz que o árbitro tem a permissão e o direito de encerrar um jogo por conta dos cânticos racistas e homofóbicos, será que todo árbitro sabe identificar um canto racista e um cântico homofóbico? Ou a maioria deles entende que racismo é só quando tem o grito de macaco e o gestual imitando o macaco? Então, primeiro, a gente precisa definir e entender que racismo é muito mais do que isso, né? Existem outras tantas formas de ofender uma pessoa negra. E isso tem que ser passado para os árbitros. Então, eu acho que tem 2 pontos que a gente precisa trabalhar. É a adoção de um protocolo e é a adoção desse ensinar, né? Desse comunicar ao árbitro, sentar com os árbitros para explicar, dizer o que é racismo. Marcelo, o Edenilson se manifestou nas redes sociais após a ocorrida agora do final de semana. Ele disse que provavelmente não reagiu da forma que deveria frente ao caso e que se incomoda com o fato de chamar atenção de outra forma que não seja jogando futebol. O quão é difícil para uma pessoa negra, ainda mais ele de um grande clube de futebol, denunciar situações como essas quando ele sente que é ofendido? Olhando pelo prisma do futebol, a gente consegue ver o quanto é difícil por tudo que a sociedade coloca em cima de um jogador que denuncia racismo. Começa a analisar o comportamento dele extracampo, começa a pensar se ele usou aquilo, né, como uma promoção social ou promoção pessoal, começa a sempre questionar a veracidade do caso. Então, o torcedor vai colocar tudo isso em jogo. Por outro lado, o jogador sabe do histórico daquelas pessoas que denunciaram racismo. O que aconteceu com a vida dessas pessoas que denunciaram racismo? Então, assim, eu acho que é esse apanhado que o Edenilson fez quando ele disse que não queria parar o jogo de futebol porque estava muito bom o jogo e porque ele não queria que a questão racial, ganhasse mais evidência que o próprio jogo. E é essa questão se é difícil para o Edenilson denunciar racismo, imagina para a sociedade de forma geral. O quanto deve ser complicado ir até uma delegacia e registrar boletim de ocorrência. O Emicida uma vez disse que ele, Emicida, foi para uma delegacia e ficou 5 horas na frente do delegado para denunciar o racismo que ele sofreu. Então é isso, assim. As pessoas precisam entender que não é fácil falar de racismo, principalmente porque é falar de dor. O Edenilson sabia disso. Ele sabia que naquele momento, quando ele falasse do racismo que ele sofreu em campo, ele vai buscar na memória, mesmo que ele não queira, atos de racismo que ele passou na infância, na vida. Então ele não queria levar esse assunto para a imprensa, né? Então eu acho que é isso que ele fala e isso, infelizmente, a gente precisa mudar esse cenário, né? A gente precisa acolher a vítima, a gente precisa incentivar que a vítima fale sobre o caso que aconteceu. Ou a gente vai transformar o espaço do futebol nesse lugar que a gente tanto quer transformar, né? A gente precisa dar proteção, uma rede de acolhimento para a vítima de racismo e não questionar toda vez que acontece o clubismo falar mais alto e a gente questionar as vítimas. Na coletiva, Edenilson fala sobre o apoio dos outros jogadores do Inter após o ocorrido no final de semana. Aqui eu tô aqui no Inter há 5 anos, tenho amigos, tenho companheiros, passo mais tempo aqui do que com a minha família e esses amigos me deram força. Nós praticamente não falamos sobre o assunto, acho que eles me ajudaram, né, a esquecer um pouco, a focar no jogo, a me divertir também, né. Acho que isso é importante. O futebol ele é divertido, ele é apaixonante, né. Então eu fico feliz de poder ajudar, de poder voltar a ajudar com gols. E quando eu não puder ajudar com gols, quero ajudar com dedicação, com trabalho, que é o que a gente vem fazendo. Em junho, a CBF vai ter um seminário para debater providências contra o racismo no futebol. Marcelo Carvalho tem expectativa de que alguma medida contra a discriminação racial em campo possa ser adotada após esse encontro, que deve reunir diversas autoridades políticas e do esporte. A gente pode ter uma esperança de ter um ambiente melhor, se caso todas essas coisas, essas ações que foram ditas que serão feitas, de fato elas sejam feitas, né? E eu acho que isso vai nos levar a um trabalho de conscientização maior. Do jeito que está hoje, dos clubes simplesmente alegando
que não podem ter responsabilidade por o torcedor, muitas vezes indo contra as provas que são colocadas como provas de racismo, a gente vai acabar permitindo que os torcedores façam esses atos racistas nos estádios. A gente precisa pensar em punição para inibir o racista. Do jeito que está, o racista está vendo que não existe punição e ele está sendo estimulado a ir para o estádio de futebol cometer atos de racismo. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Caso tenha perdido algum episódio, é só acessar o site do Correio do Povo ou acessar aí pelo seu aplicativo de streaming favorito. A apresentação é de Lucas Eliel, a edição é de Aleph de Alencar e a coordenação é de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. E esse podcast também utilizou áudios da Rádio Guaíba. Até mais!